Então, povo de Deus, hoje eu queria falar com vocês sobre um tema muito especial da Bíblia, um tema bem recorrente, um tema forte, e eu creio que é um recado de Deus para a nossa vida. A gente vai ver hoje aí alguns detalhes sobre santidade, um tema muito especial aí que a gente vê sempre na Bíblia. E santidade é um tema forte, é um tema que a gente vê aí durante toda a Bíblia, durante aí desde o Gênesis até o Apocalipse, a gente vê aí um povo separado, santificado pelo Senhor. Eu queria discorrer nessa manhã sobre esse tema especial. E antes, eu queria ver com vocês aqui, considerar dois textos. O primeiro deles é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. É um texto muito especial que diz assim, ó: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Aí o escritor de 1 Tessalonicenses falando sobre a santificação. E tem mais um texto lá em Hebreus que fala sobre a santificação, sobre a santidade, que ele diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. E sem a santidade, ninguém verá ao Senhor. Eu trouxe esses dois textos para a gente ver que a santificação, a santidade, ela é presente aí no Novo Testamento e também em outros textos sobre a santidade. Nós precisamos entender, aí nós cremos que a salvação ela é dividida em três tempos: no passado, no presente e no futuro. No passado aí no processo de justificação, no presente no processo de santificação e no futuro no processo aí de glorificação. Eu queria agora nesse momento aí explicar mais ou menos esses três tempos. Primeiro, a salvação no passado. Salvação no passado, Deus ele nos livra da culpa do pecado. No processo de justificação, nós somos aí libertos da culpa do pecado. Nós somos aí libertos da culpa do pecado e a Bíblia fala lá em Tito 3, verso 5 sobre esse processo de justificação, onde Deus ele nos livra da culpa do pecado. A salvação aí no tempo presente, a santificação, Deus ele nos livra do domínio do pecado. Uma vez o ser humano é liberto da culpa do pecado, agora o Senhor, ele nos livra na santificação, no processo de santificação, do domínio do pecado. O ser humano que foi justificado, ele agora não é mais dominado pelo pecado. O Senhor ali, ele quebra as correntes e essa pessoa, ele não é mais dominada pelo pecado. E no futuro, o processo de glorificação, onde o Senhor, ele vai nos livrar da presença do pecado. Quando eu e você, quando todos nós aí, pela graça de Deus, formos aí, quando Cristo voltar, estivermos aí é, na glória, nós seremos aí libertos da presença do pecado e iremos habitar em um lugar onde não haverá mais pecado, nem tristeza, nem dor alguma aí causada pelo pecado, porque todos nós iremos habitar em um mundo, em um lar, aí libertos da presença do pecado, onde não haverá aí mais pecado, nem, nem coisa alguma desse tipo. John Piper, um grande evangelista, um grande pregador, ele fala que na conversão, Deus ele tira você da lama, e na santificação, Deus ele tira a lama de você. Imagina comigo agora, amados irmãos, alguém que estava numa poça de lama. Imagina alguém agora dentro de uma poça de lama. E agora alguém ele recebe um socorro, uma ajuda ali para sair de uma poça de lama. Quando essa pessoa ela sai dessa poça de lama, ela sai ali com vários requisitos de lama ali no seu corpo. Imagina aí lama nos seus braços, lama na sua roupa, lama ali nos seus calçados. E é justamente isso que acontece. Deus, ele nos tira da lama do pecado no processo aí de justificação, na conversão, ele nos tira da lama do pecado e no processo de santificação, Deus ele tira a lama do pecado que existe em nós. É um processo de santificação que vai ocorrendo aí de santidade que vai ocorrendo até o momento em que Cristo ele voltará para nos buscar. E outro evangelista, Billy Graham, ele diz que estude a Bíblia para ser sábio, creia na mesma para ser salva e viva os seus preceitos ali para ser santo. Ou seja, um processo contínuo aí, dia após dia, de entrega total ao Senhor.
de mudança, de transformação, e o Senhor ele vai operando em nós aí grandes coisas pelo seu maravilhoso poder. Ele vai operando aí milagres e maravilhas ao Senhor. E nessa manhã eu queria te fazer um apelo, fazer um convite ao seu coração de retornar à santidade, de viver uma vida cada vez ao lado do Senhor, um processo de santificação, um processo de entrega total ao Senhor, um processo de mudança todos os dias, de se aproximar cada vez mais do Senhor e permitir que o Senhor, dia após dia, nos separe para um propósito, nos separe para viver a cada dia em sua presença. E, amados irmãos, muitas vezes as pessoas, quando falam em santidade, em ser santo, elas têm uma visão equivocada sobre o termo. Às vezes as pessoas, quando imaginam assim, não, uma pessoa santa, as pessoas imaginam de alguém que nunca comete nenhum erro, de alguém que não comete nenhum pecado, de alguém que nunca comete nenhuma falha. Mas o termo santidade, o termo, a visão bíblica do termo santidade, de ser santo, significa alguém que foi separado para algum propósito, alguém que foi agora destinado pelo Senhor, alguém comissionado pelo Senhor para viver em um propósito. E o Senhor, ele nos convida todos os dias a viver um propósito, a viver em santidade, a ser aí separados pelo Senhor para viver é, a sua causa, viver o seu ideal para a nossa vida. E o Senhor Deus, ele está nos convidando todos nós hoje para viver nesse processo de santidade, viver aí separado para um propósito, separado pelo Senhor para viver um grande ideal, para viver uma grande aí, uma vida especial, uma vida com propósito, uma vida com sentido ao lado do Senhor. E o Senhor Deus ele está nos convidando todos nós hoje, essa manhã, a viver aí em santidade. Eu queria te convidar agora, nesse momento, a abrir a sua Bíblia comigo, lá em Daniel. Você vai pegar a sua Bíblia e vai abrir agora comigo em Daniel, capítulo 1, versículo 3. E a gente vai ver aí alguém que foi separado para o propósito, alguém que foi convidado pelo Senhor para viver uma vida com propósito, uma vida em santidade, uma história em santidade, aí ao lado do Senhor Deus. Daniel, capítulo 1, no versículo 3. A Bíblia diz assim: Disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistir no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a linhagem dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias, o de Abednego. No versículo 8, eu queria te convidar agora a ler comigo. A Bíblia diz assim: Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu aos chefes eunucos que lhe permitisse não se contaminar aí com as finas iguarias do rei. A Bíblia diz que em Daniel 1 que ali aquele lugar ele foi sitiado, ele foi cercado por um exército inimigo e agora eles reúnem ali pessoas especiais para levar de onde eles estavam ali da capital, onde eles estavam para a capital da Babilônia. Isso que acontece. E amados irmãos, pastor Vandeles e amigos que estão aqui conosco nessa manhã, nesse momento especial, é, eles fizeram uma viagem, eles tiveram que fazer uma viagem aqui de Jerusalém até a capital de Babilônia. Eu fui pesquisar aqui e ver quanto tempo duraria essa viagem. Se a gente fosse de avião, a viagem iria durar aí cerca de
7 horas e 55 minutos. Era uma viagem longa aí de avião. Daria mais ou menos 7 horas e 50 minutos, em média. Se a gente fosse de carro, iria dar ali, aquela viagem daria cerca de 12 horas e 16, 12 horas e 20 minutos aí, se não acontecesse nenhum atraso. Seria uma viagem bem longa, de Jerusalém até a capital de Babilônia. E se a gente fosse a pé, como Daniel foi a pé, a viagem duraria aí cerca de 45 dias a 60 dias, duraria uma grande quantidade de tempo. Era uma viagem bem longa, uma viagem bem cansativa. E Daniel, ele vai ali, percorrendo essa viagem, preso ali, cativo, ele chega até a capital de Babilônia, ele chega até ali, diante do rei, diante dos oficiais do rei, diante dos eunucos. E agora o rei determinou que Daniel e os seus companheiros, eles agora fossem alimentados de uma determinada forma, para em um determinado período de tempo, agora assistir diante do rei. Mas Daniel, a Bíblia diz que Daniel, ele decide não se contaminar com as finas iguarias do rei. Daniel, ele decide, após percorrer essa grande quantidade de quilômetros, Daniel, ele chega em Babilônia, em uma terra estrangeira, em uma terra longe ali dos seus pais, dos seus entes queridos, mas Daniel, em sua juventude, ele decide ali não se contaminar com as finas iguarias do rei. E me permitam agora fazer algumas considerações aí sobre essa história. Babilônia, Babel, ela não começa perseguindo, ela começa confundindo, ela começa ali confundindo. E Babilônia, o termo Babel, ele significa justamente isso, confusão ali, confundindo. Eu queria nessa manhã aqui retirar algumas lições sobre a história de Daniel. A primeira deles é que Daniel e os seus amigos, eles eram jovens inconformados. Era alguém ali, eram pessoas que estavam inconformados com a situação que eles estavam vivendo. O pior mal é aquele que nos acostumamos, diz aí Sartre. Ele diz que o pior mal é aquele que nos acostumamos aí a viver. Amados irmãos, o pior mal é aquele que nós nos acostumamos a viver. Eles estavam em Babilônia, mas Babilônia não estava ali em Daniel. Eles estavam em Babilônia, mas eles sabiam, eles tinham plena convicção de que eles não eram de Babilônia. E, amados irmãos, me permitam dizer para vocês hoje, todos vocês que estão aqui me ouvindo, participando dessa live especial, desse culto especial. Amados irmãos, nós estamos aqui nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Existe um lindo lar. Deus ele está preparando um lindo lar para cada um de nós e nós podemos ter a plena convicção, a plena certeza de que o Senhor, muito em breve, ele vai nos levar para esse lindo lar em que ele está preparando. Ele vai nos levar para Canaã celestial, para Nova Jerusalém, e nós estaremos nesse lindo lar onde o Senhor ele vai nos livrar da presença do pecado, iremos habitar em um lar onde não vai haver mais pecado. E nós precisamos ser como Daniel, inconformados com esse mundo. Nós precisamos viver com os pés na terra, mas com os olhos no céu. O Salmo 137, ele fala sobre esse dilema que os caldeus, que o povo ali estava vivendo. Ele, junto aos ribeiros da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos capacetes e pediram-nos os nossos opressores, exigiram canções alegres, dizendo: cantem para nós uma canção de Sião. Como nós poderíamos cantar canções do Senhor numa terra estrangeira? Como é que a gente poderia se alegrar ali em uma terra estrangeira se o nosso lugar não é a Babilônia, o nosso lugar é Jerusalém? E o povo estava ali. Esse salmo ele reflete bem sobre como é viver estrangeiro, peregrino em uma terra estranha. Nós hoje somos peregrinos, nós estamos aqui, mas não somos daqui, nós precisamos aí estar todos os dias com os pés na terra, mas com os olhos no céu. E tem um pensamento que diz assim, que nem todo lugar onde você se encaixa é o lugar que você se pertence. Olhe bem para essa imagem, ela reflete bem isso. Nem todo lugar que você se encaixa é o lugar
que você se pertence. Primeiro, lição de Daniel é que ele era inconformado. O segundo é que Daniel, ele era firme. Ele tinha ali firmeza em suas ações. Daniel, ele era firme, ele tinha firmeza, e nós também precisamos de firmeza aí em nossas ações, em nossos atos precisamos aí ter firmeza. Daniel 1, versículo 8, a Bíblia diz que Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que permitisse ali não se contaminar com aquilo que lhe era proposto. Aquele que negocia seus princípios, na verdade, nunca teve um. E, amados irmãos, eu separei esse pensamento, essa imagem bem especial que diz que nunca pense que você encontrará mel no pote se Deus ali escreveu veneno no rótulo. Muitas vezes o ser humano ele acha que ele vai encontrar coisas boas longe de Deus, ele pensa que vai encontrar maravilhas longe de Deus, mas nós nunca podemos ali imaginar que nós encontraremos alegria, felicidade, encontraremos paz, amor, se Deus ele nos disse que aquele lugar não nos pertencia, se o Senhor ele deixou bem claro que ali não era o nosso lugar, que aquilo ali não era para a gente fazer. E nós precisamos aí a cada dia entregar o nosso coração para Cristo e permitir que o Senhor ele nos guie, que ele nos direcione e que ele nos mostre ali o seu verdadeiro caminho para a gente encontrar o verdadeiro mel, a verdadeira felicidade para que ele está nos preparando. O jovem ele pode moldar as circunstâncias, mas jamais deixar que circunstâncias moldem ele. E, amados irmãos, um com Deus, ele é maioria. E talvez você esteja assim pensando, meu Deus, eu sou o único cristão da minha família, eu sou o único cristão do meu lar, eu sou o único cristão ali da minha casa, mas eu queria te dizer que um com Deus, ele sempre será a maioria. Um com Deus, ele sempre será ali maioria. Porque, amados irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? E Daniel, ele sabia que ele estava em minoria em Babilônia, mas ele sabia que ele era maioria com o Senhor, porque Deus ele estava com ele, e mesmo em minoria, ali numérico, humanamente falando, Daniel sabia que valeria a pena permanecer fiel e firme ao lado do Senhor Deus, independente da situação que ele estava ali, vivendo cativo em terra estrangeira. O terceiro princípio que eu separei aqui de Daniel é que Daniel era alguém excelente. Daniel era alguém excelente que vivia ali uma história de excelência. Conta-se a história de uma jovem, e ela vivia ali, era adolescente, ela estudava em uma determinada escola, e aquela jovem, ela quando tinha ali a avaliação, quando era dia de prova, sempre que ela recebia sua prova, ela agora pegava a prova e colocava ali em cima da carteira, em cima ali daquela mesinha ali para começar a preencher. Mas antes de começar a preencher a sua prova, aquela jovem, ela agora baixava a sua cabeça e começava a orar. Sempre que ela pegava a prova, ela baixava a cabeça ali e começava a orar, começava a falar com Deus. E o resultado é que no final ali, quando ela recebia o resultado, quando era o de entregar os resultados ali, o resultado é que aquela jovem, ela sempre tirava nota máxima, ela sempre tirava 10. Ela era alguém excelente, era alguém ali excelente. E o resultado disso é que os seus coleguinhas ali, os seus companheiros de turma, começaram agora, quando pegavam suas provas, eles colocavam a prova na carteira ali, na mesinha, e todos eles agora começavam a orar, e o resultado é que Deus, através da excelência daquela jovem, ali toda aquela classe, ela foi contaminada com aquele exemplo positivo, e todos agora começavam a orar e pedir ao Senhor que desse sabedoria, que desse ali talento, e que eles conseguissem ali responder toda aquela prova ali com excelência. O maior perigo para a maioria de nós é ter um objetivo, não é ter um objetivo grande demais e fracassar, mas é ter um objetivo pequeno ali e alcançá-lo. Existe um pensamento que águia não caça moscas, águia ali não caça moscas. E no final ali, daquele período ali, onde Daniel pediu para fazer um experimento, ele pede ali determinados dias para fazer um experimento sobre a comida,
e ele experimenta comida diferente, e no final o rei vê ali, eles podem ali constatar, os chefes eunucos podem constatar que Daniel ali ele estava em uma aparência melhor, ele estava com um semblante melhor, e Daniel ali era alguém é, excelente, era alguém excelente naquilo que ele fazia. E tem um texto da Bíblia que relata muito bem isso, que diz em Eclesiastes 9, que diz: tudo quanto te vier para fazer, faze conforme todas as tuas forças. E nós prezamos aí tudo que nós vier a nossa responsabilidade para fazer, nós precisamos ali fazer de maneira excelente, conforme todas as nossas forças. E a quarta lição da história de Daniel que eu queria refletir com vocês hoje é o exemplo de Daniel. O primeiro é que eu queria recapitular aqui com vocês. O primeiro é que Daniel, ele era inconformado. O segundo é que Daniel era alguém firme. O terceiro é que Daniel era alguém excelente. E o terceiro também, e o quarto era que Daniel era alguém exemplar, inconformado, firme, excelente e exemplar. Daniel era alguém exemplar. E esse pensador ele disse que dar exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, mas é a única maneira de influenciar os outros. Não é a melhor maneira, não. Dar exemplo não é uma melhor maneira. É a única maneira que nós ali temos de influenciar os outros. E Deus, ele precisa de testemunhas e não de advogados. O Senhor ele está convidando aí testemunhas e não advogados. Deus, ele espera muito dessa juventude. Deus, ele espera muito dessa geração. Eu queria finalizar hoje contando aí uma história para vocês. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, que fala que ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é uma promessa que Deus ele está preparando para todos nós. Ele está aí dando para todos nós. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amados irmãos, nós vivemos um tempo do fim e nós precisamos aí nos preparar, nós precisamos aí estar preparados no tempo do fim. E tem uma história, um filme que fala, o título do filme é o filme Sempre ao Seu Lado, que fala sobre uma história de um homem que ele tinha um cachorrinho ali, um cachorrinho, e o filme ele conta que todos os dias o seu dono, ele saía de casa, ele pegava ali a sua pasta, ele se vestia, ele ia até o seu trabalho, e ele ia até uma estação de trem, e naquela estação de trem, ele se despedia ali do seu cachorrinho, ele entrava naquele trem, ele pegava ali aquele trem e ia até o seu trabalho em um local ali diferente daquela cidade. A história conta que aquele cachorro, ele ficava ali naquela estação de trem todos os dias, ele esperava o dia em que o seu dono, ele viria ali, em que eles iriam ali se abraçar, eles iriam se alegrar ali pela volta ali do seu dono em mais um dia de trabalho. E essa era a rotina. O dono ali, ele saía, ele deixava ali o cachorro na estação de trem, e ele ia até o seu trabalho, e ele tinha ali o seu trabalho, os seus afazeres, e no final da tarde ele voltava ali, e quando ele chegava na estação, quando ele estava ali chegando, ele se encontrava ali com o seu cachorrinho que estava ali esperando ele mais um dia, todos os dias era isso que acontecia. Mas a história conta que um certo dia o seu dono ele não voltou mais, ele ali infelizmente faleceu e ele não voltou mais, mas aquele cachorrinho todos os dias ele estava lá esperando o seu dono voltar. Ele pensava, ele talvez ali aguardava todos os dias o momento em que seu dono ele ia voltar. E se a gente for hoje lá no Japão, a gente vai encontrar essa estátua aqui em homenagem àquele cachorrinho que todos os dias aguardava ali o seu dono voltar para ter um momento ali especial com ele. Ele todos os dias aguardava ali o seu dono voltar. E, meus irmãos, essa história, ela também nos ensina, ela traz uma aplicação para nós, que nós precisamos também todos os dias aguardar Cristo vindo nas nuvens dos céus para voltar, para buscar cada um de nós. E ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. E hoje eu queria apelar ao seu coração para ser também como Daniel, seus amigos que estavam em Babilônia, mas Babilônia não estava ali no coração deles. E nós precisamos aí
viver uma história de amor com Cristo, uma história de santidade, uma história de ser separados para um propósito e permitir que o Senhor Jesus ele habite na minha e na sua vida. Eu queria orar hoje com aqueles que querem ser firmes, com aqueles que querem ser santos com o Senhor, que querem viver um propósito, aqueles que querem ser excelentes, aqueles que querem ser exemplares. Eu queria que você aí, nesse momento, se você quer ser abençoado pelo Senhor, como Daniel foi, eu queria te convidar agora a fechar seus olhos e orar junto comigo, pedir ao Senhor a bênção do Senhor nesse dia especial, durante toda a nossa vida. E quando o Cristo voltar, que Ele nos encontre aí prontos e aguardando Ele para vir ao nosso encontro, para que a gente esteja aí vivendo a história de santidade. Feche seus olhos e vamos juntos orar nesse momento. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor está conosco. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe a nossa vida, assim como o Senhor abençoou Daniel. Nós possamos ser fiéis, independente de onde estejamos, e que o Senhor a cada dia nos conceda muitas bênçãos a cada um de nós, Senhor. Fica conosco, estamos em tuas mãos e nos salve. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.